Persona 4 chegou com tudo, sem timidez nenhuma. Aclamado de uma maneira absurda pela crítica, ele é de longe um dos títulos mais importantes lançado pela Atlus. E claro, após diversos erros e alguns acertos com a franquia, 2008 tinha chegado. E era o ano perfeito para a Atlus lançar o seu jogo mais aclamado. Acredito que muitos de vocês estão pensando: ah, Bruce, já até sei. A Atlus lançou de novo Persona em um ano que tinha Final Fantasy, não foi? A Imprestável fez isso por 3 jogos seguidos, é claro que ela fez de novo. E bom, meus caros inscritos, por incrível que pareça, a Atlus não fez isso. Eu vou explicar o porquê. Afinal de contas, em 2008, Final Fantasy XIII ainda estava em produção. Na realidade, os grandes títulos da Square estavam todos sendo esperados ainda. Final Fantasy XIII, que ia acabar sendo uma grande decepção para alguns fãs, só seria lançado no final de 2009, enquanto o tão aclamado Final Fantasy, dirigido e escrito pelo tão famoso diretor e criador da série Kingdom Hearts, chamado de Tetsuya Nomura, estava produzindo um dos jogos com o trailer mais épico de todos os tempos, o antigo falecido Final Fantasy Versus 13. Esse que, depois de diversos problemas de produção e de direção, acabou se tornando Final Fantasy XV com a saída de Tetsuya Nomura, mas essa confusão fica para um outro vídeo. E Kingdom Hearts havia dado uma freada nos jogos, podemos assim dizer, já que todos esperavam por um Kingdom Hearts 3, a Square decidiu fazer algumas escolhas um tanto diferentes, e começou a lançar jogos interligados à história dessa franquia diretamente para diversos consoles aleatórios, porém ainda em 2008, no final daquele ano, iria lançar para o ocidente o remake do tão polêmico Kingdom Hearts Chain of Memories. Digamos que todos estavam sentindo a falta de um RPG japonês incrível naquela época, já que o tão aclamado e amado Tales of Vesperia, esse que eu não tenho problema nenhum em dizer que é o melhor jogo da série Tales of, só havia sido lançado exclusivamente para o Xbox em 2008, o que deu uma dor de cabeça gigante para Bandai, já que o público japonês era tudo PlayStation 3, eles não gostavam do Xbox e não queriam que aquele RPG tão amado fosse exclusivo do mesmo, sendo que o jogo só teve a sua versão, inclusive melhorada para o PlayStation 3 um ano depois. Então, esse era o momento perfeito para lançar Persona 4, não é mesmo? É, meus amigos, é aqui que a Atlus faz história de fato. Bom, se tratando de vendas, tivemos um aumento. Na primeira semana no Japão, Persona 4 vendeu exatos 200 mil cópias, bem acima de Persona 3, o que de fato já era um avanço. Porém, gente, nos Estados Unidos, Persona 4... por 2 semanas seguidas foi o jogo mais vendido do mercado, principalmente na Amazon, fazendo todo mundo ficar louco, pois o que era aquele RPG fantástico e divertido que estava fazendo todo mundo se apaixonar e jogar um PlayStation 2 de novo? Afinal, o videogame já estava morto nos Estados Unidos naquela época, por causa do PlayStation 3 e o Xbox 360, com seus incríveis jogos belíssimos e online. Persona 4 trazia uma semelhança de sentimento bem parecida com a franquia Kingdom Hearts. Não é à toa que nos Estados Unidos praticamente todos os fãs de Persona são justamente fãs de Kingdom Hearts também. Sim, por isso eu sinto tantas vezes Kingdom Hearts aqui, já que o mesmo ajudou muito Persona, mesmo que indiretamente, já que o público praticamente é o mesmo, e Kingdom Hearts foi o game justamente responsável de trazer uma nova geração de crianças, de público mais jovem, um público infantil e adolescente para o mundo dos games. Os adolescentes já sempre foram, mas as crianças tiveram mais motivo com o lançamento de Kingdom Hearts 1, e essas crianças cresceram com Kingdom Hearts 2, e agora se interessaram por Persona 4. Mas é claro que não acaba só aí, meus amigos. Persona 4
ganhou premiações. Foi eleito o melhor jogo do PlayStation 2 pela Famitsu em 2008 e também foi considerado como game revelação do ano inteiro, cara. Inclusive, pessoas que tinham vendido seus queridos PlayStation 2 ficavam com água na boca daquele novo RPG incrível que o console tinha e não tinha para PlayStation 3 e o 360. Persona 4 entrou para a lista dos 100 melhores jogos do PlayStation 2 e, meus amigos, isso é uma conquista e tanto. Afinal, o PlayStation 2 era um console com só jogaço, só tinha jogo bom no PlayStation 2 e Persona 4 tá nessa lista. Ok, Bruce, então fala aí pra gente como é que tava o jogo. Com muito prazer eu faço isso. Persona 4 consertou tudo que deu de errado em Persona 3. Agora a jogabilidade estava uma beleza. Finalmente podíamos controlar os membros da nossa equipe, montando nossas próprias estratégias, o que de fato deu uma grande facilitada no jogo. Mas não se iludam, a Atlus fez o jogo mais amigável de maneira proposital, já que o jogo era justamente feito para um público realmente mais jovem. Persona, a partir do terceiro, sempre focava no público adolescente e infantil. Porém, como o jogo era um tanto, como podemos dizer assim, difícil por causa da jogabilidade, isso foi totalmente consertado no Persona 4 para um público que nunca jogou um RPG na vida. E é claro, os personagens masculinos foram melhorados e olha, foram simplesmente perfeitos, incríveis eu diria. De longe os personagens mais carismáticos da série Persona, é simplesmente impossível não se divertir com Yosuke, Kanji e Ted. E quando esses três estão juntos do protagonista, é aí que as risadas realmente começam. O sistema de fazer personas ainda era o mesmo, porém de certa forma melhorada. Os gráficos do jogo também eram melhores que de Persona 3. Porém, o motor gráfico ainda era o mesmo, mas de certa forma um pouquinho mais polido e agradável aos olhos. As meninas do jogo também são extremamente carismáticas e divertidas, com destaque para Naoto, que de longe bate de frente com a Mitsuru e a Aigis de Persona 3. As Social Links estavam muito mais divertidas também, enquanto em Persona 3, além das meninas, que eram de fato as únicas que eram realmente muito boas e agradáveis de se sair, eram umas 4 ou 5 social links que se de fato destacavam no jogo. A grande maioria era bem sem graça e irritante. Em Persona 4 também temos algumas desses tipos. Porém, como agora os meninos se tornaram social links, se tornou muito mais divertido sair com seus amigos. Sem contar que tem outras maravilhas, como sair com seus amigos do time de futebol e basquete, sair com as pessoas do clube de drama ou até mesmo musical. E também ajudar pessoas no seu trabalho, seja de enfermeiro ou até mesmo cuidar de uma criança chata. Cara, Persona 4 é tão divertido que eu tô ficando animado só de contar das social links que a gente sai. Sério, eu acho que eu consigo lembrar de todas as horas que a Nanako me esperava com Dojima. É tão divertido isso. Every day's great at your Junes. I love Junes. And I love Nanako! Izanagi! As músicas também estavam simplesmente sensacionais. Agora estão focadas apenas no pop rock. Porém, embora a gente não possua mais o charme do Lotus Juice, com seus maravilhosos raps e a emoção da Ayumi em suas músicas melancólicas, nós temos agora a incrível animação da Hirata, que canta tão bem quanto a Ayumi e de uma maneira tão divertida que não tem como você não querer dançar com alguma música de Persona. De destaque para Reach Out the Truth, que é muito divertida, e claro, destaque para Heaven, que de longe é a melhor música do jogo. Persona 4 também trouxe diversas inovações na hora de se relacionar com seus amigos. Agora, quanto mais forte sua amizade, eles poderiam fazer mais coisas na batalha, como ataques em dupla e até mesmo te salvar de um dano crítico. Sem contar que sair agora com eles era muito, mas muito mais divertido que em Persona 3. É incrível, parece que Persona 4 não tem problema algum. Realmente o carinho que a Atlus teve com esse jogo não está escrito no gibi. Um detalhe que eu não gostei na jogabilidade foi o fato que foi retirado a habilidade de você poder invocar duas personas ao mesmo tempo, e claro que não podemos nos esquecer também que foi retirado do jogo a possibilidade de podermos utilizar mais armas do que apenas a espada. Isso trouxe um ar um tanto de eu estou preso apenas a uma arma, coisa que a gente não tinha em Persona 3, já que a gente podia utilizar diversas armas com o protagonista e invocar também técnicas secretas utilizando duas personas ao mesmo tempo, coisas que eram de certa forma um charme para o jogo, que infelizmente foram retiradas em Persona 4, sabe-se lá o porquê. Nossa, Bruce, eu tô até ficando com vontade de jogar Persona 4. Eu sei, meu amigo, eu sei. Mas enquanto a história do jogo, como é que ela é? Ela era boa?
Lembrando que Persona 4, gente, se passa 2 anos após o terceiro jogo. Sim, ele se passa 2 anos após o terceiro jogo. Portanto, parem de achar que essa franquia não se passa no mesmo mundo, pelo amor de Deus. O diretor do jogo disse que se passam no mesmo mundo, a wiki de Megami Tensei diz que também é no mesmo mundo e no mesmo universo, então não acreditem em tudo que vocês veem por aí, pessoal. É sério, algumas pessoas podem interpretar da maneira errada, e vocês também vão acabar interpretando da maneira errada se não pesquisarem a fundo, tudo bem? Bom, por algum motivo muito engraçado, a história de Persona 4 é bem semelhante com a parte 4 de Jojo. Tipo, é até demais eu diria. Mas ficamos no mesmo patamar que o Persona anterior. Persona 4 tem uma história melhor que a do primeiro, porém inferior também à do segundo jogo. Porém, comparada de Persona 3, ficamos no mesmo patamar. Eu diria que a Atlus não soube trabalhar de fato muito bem com a história de Persona 3. Ela planejava tantas coisas que ela nem mesmo sabia onde isso ia dar. Persona 4 é de fato uma trama muito mais calma e até mesmo mais simples. Porém, é visível que parece que a Atlus tomou um cuidado um pouquinho maior com essa trama, já que ela quis justamente fazer algo mais tranquilo para não fazer algo universal, gigantesco e depois não saber para onde ir de fato. Persona 4 foca justamente em aceitação pessoal, escolhendo um tema tão maravilhoso como esse que simplesmente envelheceu perfeitamente conforme o tempo foi passando. Todos os personagens são justamente perfeitos por causa disso, pois eles possuem problemas reais, a qual o jogador consegue se identificar, inclusive problemas bem polêmicos, afinal, a Atlus trabalhou coisas como insegurança sexual e até mesmo exploração das mulheres em trabalhos masculinos, coisas que nunca haviam sido debatidas antes em um jogo, e isso envelheceu perfeitamente bem, e lembrando que ela falou sobre esses assuntos em 2008. Como eu havia dito, a magia de Persona 4 são justamente os seus personagens. É impossível não se identificar com algum problema deles. A insegurança sexual do Kanji, o vazio existencial do Ted, os problemas familiares da Yukiko, os problemas de aceitação da Naoto, a inveja da Chie e, é claro, os problemas de depressão que o Yosuke sofre. É literalmente impossível não amar esses personagens. Então, Persona 4 não tem defeitos, Bruce? Bem, embora como jogo ele seja claramente superior a Persona 3, ou mesmo apresentou de fato problemas, algumas inconsistências na história, porém as dungeons são de fato o que irritam um pouco, não me entendam mal, elas são muito mais interessantes do que em Persona 3, porém comete o mesmo erro, são muito enjoativas, cara, às vezes parece que você tá andando em círculos e não chega a lugar nenhum, sem comentar, quando aparece uma shadow bloqueando o lugar e solta pra você, desculpa aí otário, mas sua chave tá em outro cômodo. Cara, irrita demais isso. Sem falar que o jogo tem algo absurdo, você pode zerar sem enfrentar o boss final. O problema não são nem as escolhas suas, mas tem gente que literalmente zerou Persona 4 e não enfrentou o verdadeiro chefe e não ganhou o final verdadeiro. E eu quando zerei Persona 4 nem sabia quem era o boss final. E eu não estou me referindo ao assassino, se é que você me entende. Não vou negar que a primeira vez que joguei foi de fato interessante, mas eu só fui matar o boss final de fato na minha terceira jogatina, e não foi por causa das minhas escolhas, foi porque eu realmente nem sabia da existência daquela personagem. É sério, é um absurdo, é como se o jogo tenta mostrar pra você que existe alguém por trás disso tudo, mas nunca de fato foca nisso. Eu só realmente percebi isso tudo porque eu vi um vídeo que tinha um boss que eu não tinha matado, aí eu olhei e pensei, como é que é? Como é que é? Em Persona 4 Golden, isso de certa forma é um tanto melhorado. Mesmo que eu ache o boss final do jogo um tanto meh. Já que a Nyx era muito mais épica que a Biscate de Persona 4. Que a batalha em si é um tanto que às vezes parece que é scriptada. Não parece um boss final muito difícil e épico. A música até que é interessante, mas a de Persona 3 ainda supera em tratando de boss final. Em Persona 5 tem aquela bosta lá, seja lá o que for também. Com o sucesso absurdo de Persona 4, a Atlus começou de certa forma a abusar muito da franquia, coisa que sinceramente eu não vejo problema algum. Pessoal, entenda uma coisa, a Atlus nunca foi grande, ela sempre foi uma empresa pequena, de nicho, que quando lançavam jogos bons, eram totalmente massacrados por outros jogos, da Square, da Bandai, da Nintendo, com seus aclamados RPGs que eram muito mais famosos e muito superiores também. Então a Atlus pela primeira vez estava sendo premiada, aclamada,
pessoas falavam do sucesso enorme do jogo dela. Então, não é algo absurdo ela abusar, já que a mesma nunca teve isso. O sucesso de Persona 4 foi tão grande que isso ajudou muito nas vendas de jogos como Shin Megami Tensei 4 e Catherine, já que agora o Ocidente sabia quem era Atlus. Eles não conheciam a Atlus por ter feito um fracasso chamado Persona 1, e sim aquela que fez um jogo extremamente incrível e aclamado chamado Persona 4. Em 2012, Persona 4 teve sua versão melhorada, assim como Persona 3, chamada de Persona 4 Golden, lançado exclusivamente no início para o Vita. Então, e não achem que as vendas foram baixas. Persona 4 alavancou as vendas do PS Vita, vendendo quase 400 mil cópias só em um mês, sendo não só o jogo mais vendido do PS Vita, mas também surpreendendo até mesmo a Nintendo, que não entendeu nada do porquê do dia pra noite preferiram o Vita ao invés do 3DS. Nintendo, isso se chama Persona 4. E não precisamos nem comentar o sucesso que o jogo teve no PC, que simplesmente em um mês vendeu 500 mil de cópias. Ele vendeu em um mês, só no PC, 500 mil de cópias. Imagina daqui a um ano quanto vai estar o número de compras de Persona 4. Hoje o jogo já está quase nos 2 milhões no total, durante todos os seus anos de vida, o que é um sucesso absurdo, principalmente se a gente for considerar o lançamento do PC. Ok, Bruce, nossa, Persona 4 então é um jogão, cara, pelo que tu tá falando, e sim, ele é. Mas então, por que tem tanta gente que fala mal? Que bom que você perguntou, e eu te explico. Bom, primeiro eu quero falar algo pra vocês. Se você não jogou Persona 4, você não tem direito de falar que esse jogo é ruim. Ah, Bruce, mas eu vi um anime. De novo, Persona não é um anime, não é um mangá, ele é um jogo. E Persona 4 como jogo, sim, é muito bom. É de longe um dos melhores da franquia. A experiência que você tem com anime não chega nem perto da que você tem com o jogo. Entendam isso. Ele é um dos melhores, não só da franquia Persona, mas vamos comparar, colocar todos os jogos de Shin Megami Tensei, Persona 4 não fica abaixo de nenhum deles. Muito pelo contrário. Ele até, supera muitos desses jogos, ficando pra mim, de longe, junto com Persona 3, sendo o melhor Persona/SMT. Mas isso é pra mim. Junto com Persona 3, os dois são insuperáveis. Persona 3 e Persona 4, já que eu tenho um carinho muito por esses jogos. Mas, você que não jogou o jogo e se baseia pela opinião dos outros, aqui vai uma dica pra você, pros meus inscritos. Jamais se deixe influenciar pela opinião dos outros. Se fulano diz que jogo é ruim, ok, isso é opinião dele, não sua. Jogue antes de criticar algo, pois eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês que não jogaram Persona 4 e não gostam dele, são assim porque ouviram a opinião de outras pessoas. E disso eu tenho certeza. Repito o que eu disse no meu vídeo de Persona 1. Quer saber se o jogo é bom? Então jogue você mesmo. Você jamais vai ter experiência de um jogo se não realmente de fato for jogar ele. E eu tenho certeza, se eu perguntar para cada um de vocês que não jogaram o jogo, isso não é para quem jogou todos os Personas, ou jogou o Persona 3, 4 e 5 e acabou não gostando do 4. Porque tudo bem, a gente tem gosto, a gente prefere um, a gente prefere o outro, a gente tem que respeitar isso. Mas você que não jogou e você não gosta do jogo, e eu vou perguntar para você por que é que você não gosta desse jogo, sendo que você nem jogou, eu tenho 100% de certeza que você vai me dizer certas coisas de certos vídeos. E eu acho que isso é errado. Não da opinião dos outros, mas de você se influenciar pelas outras pessoas. Jamais faça isso, pois isso é pessoa que não tem personalidade forte. Eu sei que vocês são jovens, eu sei que muitos de vocês ainda vão entrar na adolescência, na pré-adolescência, que seja, mas não se deixem influenciar só porque vocês gostam de uma pessoa. Isso é errado, isso deixa vocês facilmente manipuláveis para qualquer outra pessoa. Então fiquem espertos, pois o mundo gosta de enganar vocês. O mundo não é brincadeira. E começa com isso. Você se influenciando por opinião das outras pessoas. Vocês têm que ter a opinião de vocês, ela tem que ser forte e vocês têm que lutar por ela. Não se deixem levar pela opinião dos outros e muito menos não deixem vocês se influenciarem. A culpa não é da pessoa que colocou, gente, a opinião. A culpa são de vocês, que vão lá e se deixam levar pela opinião dos outros.
É igual eu disse no meu vídeo do Persona 1. Eu falei que Persona 1 é ruim. Sim, para mim realmente é um jogo ruim. Mas eu ainda insisto que joguem, pois você pode estar perdendo uma experiência incrível. Estão entendendo? Mesma coisa com Persona 4. Se eu falasse que Persona 4 é um jogo ruim, foda-se, vai lá e joga. Você pode estar perdendo uma experiência surreal. Eu tenho certeza que muitos de vocês que viram vários vídeos, e não é só um, tá? Tem vários vídeos falando mal de Persona 4, que vocês se influenciam. E vocês não quiseram nem encostar no jogo porque, tipo, falaram que é ruim mesmo. E eu tô vendo um monte de gente falando que Persona 4 é ruim. Mas se a gente for realmente comparar o 3, o 4 e o 5, me desculpem, eu vou deixar Persona 3, o meu lado nostálgico, o meu lado sentimental desse jogo de lado. Coisa que muitos de vocês não vão conseguir, mas eu vou conseguir. Se a gente for comparar com olhos críticos esses 3 jogos, é inegável que Persona 5 é obviamente superior. Mas é inegável também que Persona 4 é superior a qualquer versão de Persona 3. Isso é um fato, pois Persona 4 não comete os erros que Persona 3 cometeu. Ou seja, como jogo, ele é sim superior a Persona 3. Digo isso deixando o meu lado de carinho de Persona 3 de lado. Eu amo Persona 3, é um dos meus jogos favoritos da vida, por causa de tudo que ele representa, porém, eu também amo Persona 4. E eu não admito o que estão fazendo com esse jogo, pois é um absurdo. Se você não gosta do jogo, mas você jogou todos os jogos, ou você jogou os 3 principais, tudo bem, eu entendo, é sua opinião, entendo do porquê não gostou do jogo, talvez por causa de um tema aqui, umas escolhas ali, é compreensível, perfeitamente. Porém, aqueles que não jogaram, por favor, não deem ouvidos. Não se influenciem, é sério. Vocês são muito fáceis de serem influenciados. Não se influenciem por ninguém, nem por mim mesmo. Se eu falo que um jogo é bom, ok, será que é bom? Eu vou lá jogar. Vai lá e joga. Porque o jogo é bom pra mim. Talvez não seja bom pra você. Do mesmo jeito que o jogo é ruim pra mim, mas talvez pra você seja muito bom. Então, lembre-se, não se influencie pela opinião das outras pessoas. Vá lá e faça suas próprias escolhas, pois isso que fazem é uma coisa muito feia. Pois o que vocês estão fazendo é muito triste, pois vocês estão se prejudicando, e isso no futuro afeta demais. Tenho certeza que muitos de vocês têm opiniões muito polêmicas sobre coisas, e não dizem elas, e vocês não estão dizendo elas justamente por medo. Percam o medo, pois se vocês continuarem com medo, vocês nunca, mas nunca mesmo vão conseguir ter uma opinião própria. E sempre vão ficar atrás de outras pessoas. E acreditem, isso é horrível, mas não se preocupa, todo mundo consegue consertar isso. Jamais se influenciem pelos outros. Tudo bem? Essa é a mensagem que eu veio dar aqui no final de Persona 4. É um jogo bom, é um jogo maravilhoso. Se falam mal, não acreditem. Vão lá e joguem o jogo. Tudo bem? Persona 5 fica para um próximo episódio.